Os compatriotas não somos propriamente o povo mais precavido em relação a problemas futuros. Apostamos muito no chamado desenrascanço e acreditamos muito na providência divina que nos irá tirar de situações difíceis. No atual momento, encarar a vida, o presente e o futuro dessa maneira não é o mais aconselhável. Por isso, conseguimos facilmente verificar que não existem muitas pessoas ligadas aos movimentos preparacionistas ou sobrevivencialistas. Existem muitas pessoas dessas em países como os Estados Unidos da América, já há algumas décadas, o Brasil também. Muita gente no Brasil faz vídeos no YouTube sobre esta questão do preparacionismo. Em Portugal praticamente zero, praticamente não há ninguém. Ou, se existem aqueles que se preparam, não divulgam nas redes sociais. E será que temos que nos preparar? Será que, com tantos anúncios aí, até de entidades públicas que não querem o nosso bem, mas até essas dizem para as pessoas se prepararem? Vejamos o governo alemão, que falou, divulgou para o povo alemão ter provisões para 10 dias. Claro, 10 dias é absolutamente ridículo. No mínimo nem 10 dias nem 10 meses serão suficientes para aquilo que se está a avizinhar, para aquilo que para aí vem. Mas nesta questão do preparacionismo ou sobrevivencialismo, duas questões prévias para nos enquadrar. Um corpo humano, em quanto tempo consegue resistir completamente sem água? Mais ou menos 3 a 5 dias. Um ser humano, quanto tempo consegue resistir, sobreviver, completamente sem alimentos? Pronto. Aí já é um bocadinho mais difícil, depende da condição física da pessoa, da obesidade, se é mais obeso, se tem mais tecido adiposo, se é mais magro. Claro que os mais magros aguentam menos tempo. Sim, mais ou menos em termos de segurança, não é para ninguém fazer isto, mas há pessoas que conseguem num espaço de 20 dias não chegarem a óbito, mas não aconselho isso a ninguém. 20 dias completamente sem alimentos. Passando esse prazo, começam a entrar em risco. Quer dizer, aos 20 dias qualquer pessoa está em risco, não é para fazerem isto. Digo desde já, o jejum intermitente é algo bom para a saúde, mas o jejum intermitente não são 20 dias sem comer. É, por exemplo, a pessoa optar por uma parte do dia come e outra parte não come, come à vontade. Por exemplo, enquanto nasce o sol até se pôr o sol, alimenta-se à vontade, e depois está ali umas horas depois de se pôr o sol até o dia seguinte, para o corpo descansar, aí não come mais. Faz bem à saúde e não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer agora. Passando 20 dias já é bastante arriscado. Há pessoas que conseguem, depende, se tiverem muito tecido adiposo, conseguem aguentar mais tempo, mas passando 50 dias já é quase, já poucas pessoas, ou seja, 60 dias ninguém chega, não é? 60 dias não é nada, são 2 meses sem alimento. Há recordes de pessoas que aguentam mais ou menos até 50 dias sem comer. Ou seja, é muito rápido o desfecho letal para quem não beba água, 3 a 5 dias. E é muito rápido, não chega a 2 meses. As pessoas, 1 mês e já há pessoas a morrerem sem alimentos. Quem é que tem em casa quantidade de água suficiente, armazenada em estoque, em garrafões, e quantidade de alimentos suficientes? Não é para 10 dias, é para meses. Imaginando uma família, 2 pessoas, 3, 4 pessoas, uma família média poderá consumir um garrafão de 5 litros de água por dia. 4 pessoas consomem. Se usarem esta medida, significa para estarem um ano inteiro prevenidos
de algo que aconteça, terão que ter 300 e tantos garrafões de 5 litros de água em casa. Latas de conservas, pacotes de arroz, vários itens necessários para a sobrevivência. As entidades oficiais estão todas aí a alertar, ou a fingir que estão a alertar, que vem para aí fome, vem em maior quantidade do que eles estão a dizer. Vem fome, não é uma fome apenas da natureza que está com alterações e depois a produção já não é tão boa, é mesmo uma fome criada. É uma fome que está a ser criada para obtermos o caos que vai depois permitir a construção de uma sociedade nova, uma sociedade à moda antiga, que é a sociedade medieval, que havia uma casta de sacerdotes que mandavam na religião e na política e o resto era um povo escravo ou semi-escravo. Esta é a modernidade. Os novos tempos não têm nada a ver com algo positivo para as populações. É o regresso ao passado, ao tempo medieval, é o regresso aos tempos daquela organização política dos antigos egípcios, que não tinham nada de liberdade para as pessoas. Era uma casta que mandava e o resto submisso. Este é o ideal destes indivíduos, desta casta, destas fraternidades que mandam no mundo e querem controlá-lo completamente. Quanto à questão do sobrevivencialismo e do preparacionismo, aconselho que vejam muitos vídeos em língua portuguesa feita por brasileiros que estão há muito tempo a alertar para isso. Quem perceber bem o inglês, existem muitos vídeos de americanos que alertam para isso e ensinam, porque eles praticam, ensinam a fazer estoque de alimentos, a produzir alimentos, porque os alimentos em estoque um dia acabam. As pessoas também têm que cultivar. Não é esperar que os governos venham ajudar as pessoas. Alguém acredita que os governos vão... que os governos até tenham reservas de alimento em número suficiente? Os governos europeus, quando acabou a chamada Guerra Fria, destruíram os seus estoques de alimentos. Não têm. Acham que Portugal tem grandes estoques de alimentos para ocorrer em larga escala à população? Claro que não tem. As pessoas têm que se prevenir. Pensem nas suas famílias, nas suas crianças. Em primeiro lugar, parem de colocar aquele líquido que está a destruir a vida das pessoas. Depois vem a outra forma de destruição, que é a fome. Mas não injetem mais. Cada injeção a mais é um passo, um prego a mais no caixão. Se até agora conseguiram sobreviver, não arrisquem mais, não brinquem com a sorte. Em relação à questão do sobrevivencialismo, as pessoas não estão a pensar. Eu vejo aí as pessoas com a sua vida, pensam que tudo vai melhorar. Não estão a armazenar nada, não estão a fazer estoque de nada. Se houver um ataque qualquer que destrua a rede elétrica, por exemplo, acaba-se imediatamente a água. A água chega às nossas moradias e apartamentos bombeada por motores elétricos. Sem eletricidade já não há água. Se houver uma escassez, os preços... Como é que se chega à escassez? Os preços começam a aumentar, que é o caso, cada vez vemos que há produtos mais caros, depois começam a escassear alguns, até que se dá o corte do fornecimento em larga escala. Nessa altura, todas as pessoas irão correr aos supermercados,
as prateleiras ficaram vazias. Aí é tarde demais. É tarde demais para se prevenirem. Agora é o momento, enquanto existe. E mais vale prevenir do que remediar. Não é essa a mentalidade que nós temos tradicionalmente. Pensamos que remediar, o desenrascar, nos tem livrado de situações difíceis. Às vezes tem, mas não é adequado para os momentos em que vivemos. Previnam-se, façam estoque de alimentos, adquiram também ferramentas que façam a purificação da água, adquiram meios para cozinhar diferentes da eletricidade e do gás, como por exemplo cozinhar, se for necessário, se tudo faltar, fogões, há kits, há pequenos fogões de camping que com lenha se pode cozinhar, embora se possa improvisar também esses fogões com tijolos, é fácil improvisar um. Frequentem os canais do YouTube que ainda não foram deitados abaixo, não foram destruídos, que têm alertas de preparacionistas e sobrevivencialistas em língua portuguesa, feita por brasileiros, muito úteis para esta situação. Por exemplo, se alguém quiser plantar alguma coisa para prevenir a escassez que aí vem, convém pensar em alimentos muito calóricos, como por exemplo a batata. Batata é fácil de plantar e a colheita da batata, em cerca de 3 meses, 3, 4 meses, já se pode estar a colher batatas. E não é nada difícil plantar batatas em qualquer parte, desde vasos, desde sacos de lixo, desde... A batata dá-se em todo lado. Uma batata plantada pode dar origem a 20, 30 batatas. Rende muito. Fantástico. Previnam-se.